Fala, empreendedores, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez para um programa que vai trazer um conteúdo que vai agregar na sua vida. O programa Mais Valor, nós falamos de educação financeira com princípios bíblicos, porque não é pecado ganhar dinheiro. Pecado é gastar mais do que ganha. Nós vamos falar um pouco disso em outros programas, mas hoje vai ser algo um pouco diferente aqui no programa Mais Valor. Nós estaremos entrevistando uma pessoa que não é de São Paulo, aqui da capital, é de fora. Então esse conteúdo será bom para quem é de fora da capital, quem é da capital, para falar um pouco sobre a nossa mentalidade financeira e como isso pode atrapalhar a nossa vida financeira. Eu sou o pastor Daniel Fresk, educador financeiro, e você está no programa Mais Valor. Bom, pessoal, espero que você tenha acompanhado os programas que nós temos aqui, programa Mais Valor, na qual acredito que quem está acompanhando já teve e já experimentou uma mudança significativa na sua mentalidade, porque eu sempre falo isso e isso é uma realidade. Tudo começa no nosso modo de pensar sobre todas as coisas. Como você pensa família, como você pensa igreja, como você pensa sobre o seu dinheiro, tudo isso vai resultar em comportamentos na sua vida que vão te dar sucesso ou derrota em qualquer área da vida. O texto que eu posso me fundamentar nisso é o texto de Romanos 12, na qual Paulo, no versículo 2, ele diz assim, não vos amoldeis ao sistema desse mundo, mas sede transformados pela renovação das vossas mentes, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O texto está dizendo que nós precisamos ser renovados na nossa mente, na nossa mentalidade, na nossa maneira de pensar, para que assim possamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Bom, esse programa aqui, eu não estou sozinho, meu convidado aqui é o pastor Wellington Varjão, né? E é um prazer tê-lo aqui conosco para batermos um papo, né? Batermos um papo sobre educação financeira, sobre mentalidade, sobre o reino de Deus, sobre finanças. Então é um grande prazer tê-lo aqui no programa Mais Valor e gostaria que você desse uma saudação aos irmãos, né? Falasse onde você está residindo, morando, congregando. Fique à vontade, pastor. Obrigado, pastor. Paz do Senhor. Amém. Paz do Senhor para os irmãos. Eu sou o pastor Wellington Varjão. Quero agradecer o convite do pastor Daniel Fresk participar do programa de hoje, essa entrevista. Eu sou da região norte do Brasil, na cidade de Santa Isabel do Pará. Morei, lá, cresci lá. E depois que eu vim ao seminário, fiz seminário interno lá na Vila Medeiros, eu fui para o Maranhão. E meu campo de trabalho foi no Maranhão, na Convenção Meio Norte. Na época era apenas um setor do Maranhão. E lá eu trabalhei 13 anos nas igrejas ali no Maranhão, no Tocantins e no Piauí, que são os estados que fazem parte da Convenção Meio Norte. E faz um ano que eu cheguei aqui na cidade de Cosmópolis, que é interior de São Paulo, e viemos aqui agora para uma nova frente, também trabalhando aqui pela igreja, e pela graça de Deus estamos aqui há um ano, começando uma nova vida, uma nova perspectiva, né? Mudança de cidade, cultura. O Brasil é um país muito grande e com cultura muito diversa. Então você vai daqui para ali e você percebe que existem muitas diferenças culturais. Então para a gente está sendo assim, tudo novo, né? Uma novidade em vários aspectos da nossa vida. Legal. É muito bom a gente interagir nessas culturas, né? Para saber como que as coisas acontecem em outros lugares. Você falou aí de cultura, o Brasil é um país continental, né? Um país do tamanho de um continente. Então aqui nós temos diversos países dentro de um mesmo país, vamos
se dizer assim. E a minha ideia ao trazer você aqui é exatamente isso, né? Mostrar como uma cultura, né, de lugar diferente, né, se você percebeu algo diferente, por exemplo, lá você atuou no Nordeste, no Norte, né, do Brasil, e agora está aqui no Sudeste, se você nota uma mudança na mentalidade do povo que está lá e o povo que está aqui, tá? Nessa questão financeira. Eu queria ouvir de ti essa questão. Normalmente nós que moramos nessas regiões Norte e Nordeste, querendo ou não, nós temos desafios um pouco maiores quando se diz respeito à mentalidade financeira. Porque se nós observarmos bem, os piores IDHs do Brasil é a região Norte e Nordeste, né? E quando eu falo isso aqui, não estou falando mal do meu estado, porque eu amo o meu estado do Pará, eu amo o Nordeste, eu amo o Maranhão, onde conheci minha esposa, casei, tive meus filhos, nasceram lá e trabalhei lá durante 13 anos. Então, nós amamos esses lugares. Nós, se pudéssemos, talvez estaríamos morando lá, né? Mas, de certa maneira, ao fazer essa leitura, nós percebemos que o IDH, que é o índice que mede aí, né, o desenvolvimento humano, baseia-se pelo menos em 3 fatores. E são fatores que têm uma ligação muito grande com a questão política também, né, com a questão social, que é a questão da renda, da saúde e educação. Então, são 3 frentes que se os governos vacilarem, e vacilam, né? E vacilam, com certeza, né? Se vacilarem nesses aspectos de saúde, educação e renda, e vai dificultar ainda mais a vida das pessoas. Então, infelizmente, muitas pessoas lá que vivem em lugares assim, nos interiores, as capitais, existe uma diferença, as capitais são sempre mais desenvolvidas, né? Eu morei em São Luís durante alguns anos, foi uma das melhores capitais que eu já morei no Brasil, clima bom, né? Bem agradável, seguro, gostei bastante de morar em São Luís. Mas você percebe, você vai para os interiores, já tem uma diferença bem maior, né? Mentalidade. E as pessoas não têm acesso a uma educação de qualidade, né? E isso vai influenciar. Então, de certa maneira, essa falta de acesso, essa falta de oportunidade, essa falta de você ter ali como desenvolver, inclusive crescer a sua vida, você vai determinar o sucesso ou o fracasso de uma pessoa na vida financeira. Então, eu faço essa leitura, percebo que as pessoas do Sul, Sudeste, elas já têm uma mentalidade um pouco diferente, porque tiveram um pouco mais de um contexto, de uma cultura que já os impulsiona. Imagina uma pessoa que viveu o tempo todo na pobreza e comparado a um filho de um bancário, né? Existe uma larga diferença entre eles na questão de saber aproveitar e até ter as oportunidades certas, porque ambos, um vai desenvolver as oportunidades e vai ser melhor preparado para o mundo, e o outro não vai ter nem perspectiva de vida. Então, assim, de certa maneira, com toda a certeza, isso é um fator determinante, às vezes, na mentalidade das pessoas. Cresce num ambiente, cresce numa cultura, aceitam receber pouco pelo trabalho, trabalham muito, recebem pouco. Entendi. E aceitam receber esse pagamento porque se essa pessoa não aceitar, outra vai aceitar, porque é competitivo, né? As vagas são poucas, as vagas de emprego. E isso vai moldando todo um pensamento, né? E as pessoas vão crescendo nesse ambiente e às vezes sem perspectiva alguma. Poucas pessoas conseguem transpor essa barreira, poucos conseguem pensar à frente, pensar diferente, né? Sair da casinha. Sim. E é claro que alguns conseguem, e acho que esse seria o grande propósito de vida de alguém que possa ajudar, impactar a vida de alguém, a lançar luz na mente da pessoa para que ela possa conseguir, né? Porque as pessoas, os seres humanos, são capazes de conseguir, se tiverem, claro, as chances e as oportunidades. Entendido. Só quero aqui abrir um parênteses em cima daquilo que o pastor falou, que de maneira alguma nós estamos querendo com esse programa menosprezar o pessoal do Nordeste, do Norte, mas apenas assim ajudar nessa questão da mentalidade, né? da nossa mentalidade, porque eu vejo isso na minha vida, né? Quanto mais
eu abri a minha mente para coisas novas, né, para novos conhecimentos, para novas perspectivas, as oportunidades também começaram a surgir. Não é assim um pensamento positivo, né? Eu vou assim, pensar que serei rico e serei rico, né? Pensar que vou ganhar mais e vou ganhar mais. Não, é uma mentalidade que me leva a agir, né? A agir, a tomar atitudes. Dentro disso, você acredita que as pessoas, às vezes, elas estão muito dependentes, principalmente do Norte, Nordeste, muito dependente do governo, muito dependentes de um emprego, muito dependentes do outro, e elas não veem nelas um potencial, né, de fazer algo, né? Eu percebo. Houve uma pesquisa no estado do Maranhão, 50% da população do Maranhão recebe Bolsa Família. É certo. Muito. Sim. 50%. Depende desse auxílio para sobreviver. E Piauí, Maranhão e Alagoas são os 3 estados que ficam ali sempre galgando ali entre os piores IDH, os piores índices do Brasil, né? Tem ano que é o Maranhão, tem ano que é o Piauí, tem ano que é Alagoas. Infelizmente. E se você vê as 10 cidades que possuem os piores índices do Brasil, todas as 10, existe denúncia contra a corrupção dos seus políticos, dos seus prefeitos, dos seus governos. Investigação sobre má administração, falta de transparência, desvio de verbas. Então, é difícil para quem vive nesses lugares, de certa forma, porque tem esses desafios a enfrentar. Então, certamente, acertadamente, as pessoas vão tendo essas dificuldades a mais, né? Vão encontrando essas barreiras. Mas existe uma mentalidade que a gente pode alcançar. Por isso eu gostei muito do livro que o senhor escreveu, né? Que ajuda a gente a pensar um pouco mais fora dessa realidade. Então, são questões culturais, são questões socioeconômicas, influenciam definitivamente na vida como as pessoas lidam com o dinheiro. As pessoas, elas hoje em dia, pensam no dinheiro muito de forma física, né? E o senhor sabe muito bem disso, porque você pensa que é um salário que você recebe no final do mês, né? E tem a ver com a questão da ideia, né? Tem a ver com a questão do pensamento, do comportamento. Geralmente as pessoas se endividam porque são levadas pelo comportamento, né? Pela emoção, né? Não tem um autocontrole. Então são muitos princípios que a gente deixa de aplicar porque não foi direcionado, não foi ensinado. E eu estou aprendendo ainda, sou novo nessa área, né? Eu estou aprendendo aqui com o pastor Daniel Freschi e, de certa maneira, eu creio que esse programa vai ajudar, sim, dar um start aí na mentalidade de muitas pessoas. Eu acredito assim, pastor, a maioria das pessoas bem-sucedidas, se nós formos olhar pessoas que têm grandes empresas, elas começaram de baixo, começaram do zero, que diz, né? Muitos aí, como Steve Jobs, começou na garagem de casa. Sim. Então, o que diferencia uma pessoa dessa? Ela tem algo a mais do que eu, do que você, do que uma pessoa que mora no Nordeste? Não. Pode ser que ela teve mais oportunidades de estudar em uma boa escola, mas assim, eu acredito que cada um de nós, ela tem que se mover na direção daquilo que ela quer. Eu queria te perguntar, você convivendo lá até no meio cristão, das igrejas, você vê pessoas que mesmo morando lá, né, conseguem pensar fora da caixa, tem a possibilidade de se destacar? Sim, tem sim. Que bom. Eu conheço um casal que eu pastoreei lá na cidade de São Mateus do Maranhão. Pastorei 4 anos lá. Existe uma zona rural bem difícil. Nós fazíamos um trabalho até social lá, inclusive. Levávamos roupa, alimentos, brinquedos. E quando a gente chegava lá de carro, todo mundo saía das suas casas e vinham para cima dos carros, né? Comer o lanche. E lá a gente pegava uma caixa de som, pegava o microfone, pregava o evangelho. Legal. E, inclusive, algum pastor viu essas fotos que viralizaram nas redes sociais aí e até entraram em contato comigo, mandaram ajuda para o projeto.
E foi assim que eu recebi ajuda, eu já estava saindo de lá, sendo transferido de campo. Você começa um projeto, às vezes não consegue Parece que terminar. eu vi alguma coisa nesse sentido. E então lá recebi ajuda de pessoas, irmãos engajados, porque você sempre vai encontrar irmãos engajados na obra, né? Que o Evangelho é o poder de Deus que transforma a nossa vida, para o bem, né? E inclusive para essas questões, porque a Bíblia fala sobre vida financeira, fala sobre o dinheiro, Sim. fala sobre os bens materiais, né? E eu conheço um casal que era bem empreendedor, tinha uma loja própria e com toda a dificuldade. Hoje eles estão morando em Portugal. Já estão agora indo para frente, porque Portugal é a porta de entrada, né? Brasileiro, Portugal é a porta de entrada, um pouco mais fácil de entrar. Mas agora eles já melhoraram e já estão indo para outro país. Não lembro se é Espanha ou algum outro lugar melhor, né? Para a vida financeira deles. Estão crescendo. Então, sim, conheço algumas pessoas, sim, pessoas simples, que estudaram pouco, mas que, de certa maneira, talvez eu possa até colocar aqui o Evangelho, né, nos dando novas perspectivas também, né, convivendo com pessoas, com outras pessoas, que isso também é importante, o meio que você convive pode te ajudar também a crescer, fazer amizades corretas, com pessoas corretas, que vai te influenciar para o bem, que vai te ajudar, que vai te aconselhar. Então, assim, é importante, eu conheço várias pessoas, sim, que têm vencido esses desafios. Que legal. Apesar das dificuldades serem muitas. Isso, exatamente. Isso que a gente procura trazer aqui, que você não pode pôr um limite para a sua vida, porque Deus não põe um limite na sua vida. Claro, a gente não vai viver em função do dinheiro, de ganhar. A gente fala aqui no programa sobre as coisas importantes da vida, né? As coisas importantes da vida que não estão em você gastar rios de dinheiro para viajar com sua família para um outro país ou para um lugar top, mas de você simplesmente ir num parque com sua família. Isso já te dá uma qualidade de vida e isso não precisa de dinheiro, né? Isso não precisa de dinheiro. Então o dinheiro não pode ser assim, um vilão na nossa vida, e ele também não é um herói, né? Nós que somos os protagonistas, nós que devemos controlar o dinheiro e ser o senhor do dinheiro, não o dinheiro ser o nosso dono, né? Ser o nosso senhor. Então é baseado nisso que a gente diz. Agora eu queria ouvir de você, assim, o povo cristão que vai na igreja, você vê que ainda há uma barreira em falar de dinheiro na igreja, lá e aqui, né? Recentemente você esteve ali na igreja em Barão Geraldo, né? Falando sobre dinheiro também, falando sobre tempo, né? Foi bem legal. Depois vocês assistem lá o culto da igreja de Barão Geraldo, uma mensagem sobre o tempo muito legal, que o pastor Wellington ministrou ali. Mas eu queria ver, há essa barreira na igreja ainda, você vê? Eu acredito que hoje menos, mas há ainda essa barreira de se falar desse tema, dinheiro, não se deve falar. O que você acha? Principalmente para nós que somos promessistas, né? A Igreja Adventista da Promessa é uma igreja séria, uma instituição séria. E às vezes a gente pesa tanto na dosagem da seriedade que a gente tem medo, às vezes, de falar sobre dinheiro para não sermos comparados com aquelas igrejas que tem por aí, que só falam em dinheiro. Teologia, né? Teologia da prosperidade. Então a gente quer tratar tanto o mal, né, e dar uma dose um pouco mais forte do remédio. E sim, a gente tem dificuldade de falar sobre o dinheiro nas nossas igrejas, sobre a vida financeira, mas é um dos temas da Bíblia, né? É um dos temas pautados pela Bíblia. Há muito ensino na Bíblia sobre fidelidade a Deus, dízimos, ofertas, dinheiro, honestidade, o tempo. Mais de 2.300 versículos. Olha aí, tá vendo? Uma informação boa aí para você. Então, assim, a gente percebe que as pessoas têm dificuldade, e nós temos dificuldade de abordar esse tema, mas nós, como pastores, precisamos, né, inclusive para trazer uma orientação na vida dos nossos irmãos. Se você, às vezes, está numa igreja, você percebe dificuldade. Recentemente teve notícia aí da Promessistas Brasil. Alguns irmãos se reuniram para construir uma casa para uma família pobre lá no Baixo Amazonas. Então, é interessante isso, os irmãos estarem atentos às necessidades dos irmãos, né? E você falou da mensagem que eu estava pregando lá em Barão Geraldo. O pastor Alex, que é o pastor local lá, disse que já estava no radar dele levar o Daniel Freste, que é aqui o apresentador do programa, para dar uma palestra sobre educação financeira lá para a igreja. Legal. Então, assim, se os pastores tiverem essa sensibilidade, né,
esse olhar atento e ver que a vida da igreja é uma comunidade, a gente precisa entrar em outros temas que serão importantes para a vida dos irmãos. Legal, pastor. Inclusive, até o ano passado, eu fui para vários estados aqui do Brasil a convite dos pastores, né? E eu vi isso, né? Sim. Essa mudança de mentalidade, por exemplo, em Goiás, eu fui em Rondônia, fui no Mato Grosso, estou convidado agora a abril, vou na Bahia, né? Legal. Então, a gente vê que a igreja está abrindo a cabeça para isso. Por quê? Eu falo aqui um pouco no livro, onde está o dinheiro do mundo? O dinheiro do mundo está na mão das pessoas, certo? E na mão dessas pessoas tem pessoas boas, pessoas más. Sim. Tem pessoas que estão usando o dinheiro para o bem e tem pessoas que estão usando o dinheiro para o mal. O que acontece se eu sou uma pessoa do bem e não tenho dinheiro? Eu não tenho dinheiro para usar para o bem. A gente viu aí impactante, né? Aquele vídeo daquela garota, né? Que fez aquela música fariseu, né? Como Evangelho de Fariseu. Evangelho de Fariseu, né? Que às vezes nós estamos fazendo eventos para nós, né? Gastando dinheiro dentro das nossas igrejas, enquanto ela coloca lá na música, né? Enquanto o João morreu, já era, não teve a chance. Então o que acontece? Quando eu cruzo os meus braços e falo assim, dinheiro não é importante para mim, eu quero ter apenas para sobreviver. Sim. Esse é um pensamento totalmente egoísta. Quando eu falo assim, eu quero ter, eu não quero muito, Deus, eu quero apenas para sobreviver. O que eu estou dizendo? Eu só quero para mim. Só se importa comigo. Eu só se importo comigo. Agora, pessoas boas que poderiam ofertar generosamente para essas pessoas que estão no norte, nordeste, lá, Ilha de Marajós, né? Você deve conhecer aquela região. Meu irmão pastoreou lá durante esses últimos anos. Ele saiu agora final do ano. Ele desenvolveu um projeto com pessoas ribeirinhas lá na Ilha do Marajó. Então é um projeto lindo. A igreja nacional aqui abraçou a causa, inclusive, virou Plantando Esperança Tajapuru, que é o rio que banha lá. E é uma realidade que só quem está lá, eu consigo perceber porque acompanho também, que é meu irmão, a gente está junto nessas parcerias. É uma realidade que só quem está lá conhece de fato. Então, a igreja precisa ter um olhar mais atento para essas pessoas que, às vezes, você chega lá e a pessoa está bebendo água não tratada, né? E aí vai dar uma doença, vai gastar o pouco dinheiro que tem para tratar de uma doença. Imagina se você chega lá e ensina para ela uma forma de ela filtrar a água, de ela usar uma água adequada, colocar um remédio, e aquilo já vai mudar a mentalidade dela e vai ajudar na vida financeira dela. Então, o projeto, ele além de levar o evangelho, também leva uma mudança cultural na vida das pessoas. Inclusive, eu fiquei até surpreso, eu não sabia desse projeto, e aí você pode ver lá, tem um vídeo do pastor Eleilton, né, falando sobre esse projeto lá na Ilha de Marajós. Eles foram lá. Então, na qual você e eu, nós podemos contribuir através do projeto aqui da TV, né, o Amigos da Missão. Amigos da Missão. Quando você contribui com Amigos da Missão, você está colaborando com o reino. Mas eu sempre digo, como eu posso dar o que eu não tenho? Né? Como eu posso dar o que eu não tenho? Porque a minha oração é egoísta. Não, Senhor, tá bom, eu só quero pagar as minhas contas. Né? Só quero pagar as minhas contas. Dar o meu dízimo, dar a minha oferta aqui, meu R$1, R$2 aqui. Tá bom, Senhor. Eu acho que esse não é o Evangelho. Deus nos deu potencial, Ele colocou dentro de nós. E quando a gente não usa isso, nós estamos sendo aquele servo da parábola que recebeu um talento e enterrou. Então, agora, o quanto nós poderíamos ajudar? Não estou falando ajudar, é claro, cada um ajuda segundo as suas possibilidades, mas você pode ajudar com 1.000, com 2.000, com 10.000, né? Dependendo daquilo que você está conquistando, porque eu vejo assim, pelo menos na minha vida, meu objetivo
não é ficar milionário, bilionário, né? Mas ter um conforto, uma vida boa para minha família e ajudar as pessoas. Tenho vontade de ir lá na Ilha de Marajó para a gente conhecer, divulgar, falar desse projeto, né? Ser um microfone que expande essa mensagem para realmente ajudar essas pessoas, porque é isso que é o reino de Deus. É isso que é o reino de Deus. Então, é muito bom saber que tem pessoas ali, você viveu ali, sabe a realidade dessas pessoas, né? Pessoas que precisam simplesmente, às vezes, de uma orientação, de uma orientação, né? Isso. Uma orientação que vai ali transformar a vida e a história dessas pessoas, né? Que nós, como filhos, não tivemos, talvez, muita orientação dos nossos pais, e hoje, pela graça de Deus, nós temos até a oportunidade de orientar aí os nossos filhos, e a próxima geração está na nossa mão aí também essa tarefa. Exatamente. Eu escrevi esse livro porque, assim, eu fui uma pessoa muito escassa, passei muita dificuldade e, por vezes, eu achava que Deus não queria que eu prosperasse, as coisas não davam certo, não que eu não trabalhasse, trabalhei sempre duro, mas o trabalho duro, né, não é só o trabalho duro que te recompensa. É o trabalho com sabedoria, com foco, com objetivo, ele vai te levar mais longe. E quando eu comecei a aplicar os princípios, né, os princípios que estão na Bíblia, até escrevo sobre isso, né? O livro não é uma proposta para você pegar o dinheiro, investir na bolsa de valores e ganhar rios de dinheiro, mas o livro é a proposta de você saber lidar com o dinheiro, né? Saber lidar com o tempo, saber lidar com as questões da vida que você trata com o dinheiro. E essa mudança de mentalidade, você começar a enxergar a sua vida de forma diferente. Quando você pega um dinheiro, você já pensa diferente. Você já pensa diferente, o que eu vou fazer com esse dinheiro, né? O que eu vou realizar com esse dinheiro, não o dinheiro mandar na sua vida. Eu sempre falo assim que, às vezes, o dinheiro está mandando tanto nas pessoas que as pessoas estão dizendo assim, eu não sei onde meu dinheiro foi. É verdade. Onde ele foi? Como se ele fosse um ser, uma pessoa, né? Um menino rebelde que sai de casa e não fala para os pais onde foi. Eu não sei onde meu dinheiro foi. Se eu não sei onde ele foi, quem que manda? Quem que manda? Eu ou ele? É ele que manda. Então, nós estamos então dentro das igrejas falando que servimos a Deus, adorando a Deus, e ao mesmo tempo estamos servindo ao dinheiro, porque o dinheiro sai da nossa mão, sem o nosso controle, ele manda, ele está mandando o tempo todo, e a gente está falando que Deus é o dono da minha vida. Então isso aqui é muito forte. Eu queria saber, você que está lendo o livro, depois a gente vai falar um pouco do seu filho, né? Sim. Seu filho também está lendo o livro. Qual a sua percepção a respeito do conteúdo do livro, né? Seja bem sincera aqui, estou aqui na sua frente, mas... Então, eu fui lá eu recebi o convite para pregar na igreja de Barão Geraldo, para falar sobre o tempo, né? E como eu estava lendo o livro, o seu livro junto com o meu filho, e o livro veio trazer veio somar para o tema que eu iria trabalhar. Eu ia falar sobre o descanso, sobre o sábado, e o livro aborda muito essa ideia de você ter um olhar bíblico a respeito da nossa vida aqui na Terra. Então, assim, aparentemente, quando você pega o livro aqui, como o dinheiro funciona, você pensa que vem aqui, você vai aprender a ganhar dinheiro, né? Prosperar, ser rico, milionário, como alguns coaches procuram ensinar. Mas aqui há um direcionamento correto. Eu lembro de Provérbios 22:6, que fala para nós direcionar os nossos filhos, né? Ensina a criança o caminho que deve andar. Durante um tempo eu li esse texto de forma muito rasa. Depois que eu fui entender o texto de Provérbios 22:6, o texto está falando ensinar a criança o caminho que ela deve andar, no caminho que ela deve andar, simplesmente significa você perceber quais são os dons e os talentos e as habilidades dessa criança e guiá-lo por esse caminho. Legal. Então, se eu percebi que o meu filho é muito bom com números, ele adora números, ele gosta de números, e ele quer ser programador, ele quer fazer
aplicativos, ele quer investir o dinheiro dele, que ele ganha mesada e não gasta, não gasta nada. E aí ele, desde pequeno, né, eu contei essa história lá na igreja de Barão Geraldo, ele, aos 6 anos de idade, teve uma aula sobre empreendedorismo na escola. E aí ele já sai de lá com essa aula, com a cabeça focada. E ele vai para uma experiência que a escola promove, uma feira de empreendedorismo, do primeiro ano do ensino fundamental. Ele tinha 6 anos, isso lá no Maranhão. E ele tem a oportunidade de vender algumas coisinhas de casa, brinquedo, alguma coisa que ele pegou em casa, coisa que ele não usava mais, e vendeu e recebeu o dinheiro por isso. E aí ele voltou para casa triunfante, vendeu tudo que levou e fez as contas em casa, ganhou algum dinheiro e desde esse dia, né, essa mentalidade empreendedora dominou ele, né? E ele simplesmente ganha a mesada, não gasta nada, separa só ali o dízimo, porque se não tivesse que separar, talvez não separaria, né? Só o dízimo é a primeira coisa. Então ele vai segurando ali. E quando a gente ganhou o livro de presente do pastor Adelmilson, foi o pastor Adelmilson que indicou o livro para o José, né? Que viu ele interessado na questão dos números. Inclusive o pastor Adelmilson escreveu o prefácio do livro. Escreve o prefácio do livro. Ele sempre, por onde ele anda, ele fala do livro, faz a propaganda, né? E aí o José ganhou o livro do pastor Adelmilson e eu disse para ele, filho, eu vou ler com você o livro, porque se tiver alguma coisa lá, um termo técnico, eu vou te ajudar. E a gente está lendo, está terminando agora. E houve uma mudança assim na mentalidade dele, né, com relação a ele entender como funciona e lidar bem com essa questão do dinheiro. É ávido, as meninadas de hoje têm um pensamento, né, assiste os youtubers na internet e também pensa muito na questão do sucesso, pensa muito na questão da fama. O livro ele traz um conteúdo bíblico espiritual que vai nos direcionar de uma forma muito, muito correta acerca de tudo isso. Que legal. Você falou uma coisa muito importante na criação de filhos. Cada filho que Deus nos deu, eles têm habilidades diferentes, comportamentos diferentes, né? Sim. Todo mundo já percebeu, né, que os filhos não são iguais. E o que acontece? Muitos pais às vezes falam, poxa, criei os meus filhos todos iguais e cada um tomou um caminho diferente. Sim. E aí você coloca um ponto muito importante que eu vejo, né? E eu percebi isso depois que as minhas filhas já estavam grandes, né? Mas assim, cada filho tem que ser treinado. Eu acho assim que os pais, o dever dos pais é treinar. Esse versículo aí de ensina a criança é treinamento, né? Então o pai não é ele é amigo do filho? É amigo, mas essa não é a sua função. Sua função é treinar seu filho. E aí esse treinamento ele tem que ser diferente para cada filho, né? Exato. Porque a outra filha, você tem uma filha também, né? E se eu não falar aqui, ela vai assistir o programa e vai dizer assim, e eu? E ela gasta o dinheiro? Ela gasta o dinheiro. Ela já é diferente, né? É diferente. O negócio dela não é números, é letras. Ela já ganhou um prêmio já em língua portuguesa, né? O José já foi medalha de bronze em matemática, né? Já ganhou medalha de bronze em concurso de matemática. E ela ganhou em português. Então, assim, ela é completamente diferente dele. Então, eu já percebo que eu vou ter que orientá-la de uma forma diferente. Legal. Interessante. Eu quero, então, mandar aqui meu abraço para o José e para Marília. Para Marília. São crianças espertas. E quantos anos? O José tem 12, né? 12. E a Marília tem 9. 9. Que benção. Então, um abraço para eles, tá? Sim, ele, quando eu soube que eu vinha participar aqui da entrevista, pediu para eu trazer o livro, que esse livro é dele, né? Para o senhor assinar aqui, dar uma dedicatória aqui para ele. Faço sim, né? Depois do programa Obrigado, a gente assina e faz. E assim, lendo o livro junto com ele, o que você percebe assim de mudanças que ele precisa na vida dele, né? Porque é muito novo, né? Isso. Lidando com dinheiro agora, já com sucesso, né? Porque foi lá, eu vi que você falou que ele foi na escola, levou algumas coisas, foi um maior sucesso, vendeu tudo, ficou empolgado, né? Então ele já se achou um empreendedor, né? Empreendedor. É isso, os nossos filhos de hoje, essa geração, né? Eles têm habilidades muito maiores. Acho que uma vez eu li aí que uma criança de 7 anos, hoje em dia, já tem mais informação do que o imperador romano teve em toda a sua vida. Exatamente. É impressionante como essas crianças de hoje, essa geração, ela tem o acesso à informação. Então, assim, nós não podemos duvidar da capacidade deles
eles possuem grande potencial, grande capacidade, porque estão num momento, né, em que há essa possibilidade. Então, é nós estarmos atentos a isso e direcioná-los com um coração bíblico, né, com os princípios bíblicos, para que eles entendam aí que o caminho do Senhor, a sabedoria, o temor a Deus, a honestidade, a fidelidade a Deus, né, coisas que importam mais, valores espirituais que estão sempre acima dos valores terrenos e materiais. Então, acho que o livro, esse é o grande ensinamento para a nossa vida nesse sentido. Que bom. Vamos falar um pouquinho de tempo, né? Eu vi que lá na pregação você falou que, assim, até com um ar de, puxa, não tinha pensado nisso, né? Que a questão que quando eu estou trabalhando pelo dinheiro, eu estou trocando a minha vida, o meu tempo, pelo dinheiro, né? Como funciona isso? Por exemplo, eu ganho R$50 por hora, né? Vamos supor. Divide lá o salário pelas horas do mês. Eu ganho R$50 por hora. Isso quer dizer que eu estou vendendo a minha hora de vida por R$50. Agora imagine se eu pego esses R$50 e desperdiço, jogo fora. Ninguém joga fora dinheiro, ninguém rasga dinheiro. Rasga. Às vezes você está pagando taxas de juros, né? Está pagando taxas de cartão de crédito, está pagando lá um plano de TV que você nem assiste. Você está rasgando dinheiro, ou seja, você não está rasgando dinheiro, você está rasgando o tempo, né? E o tempo, eu falo no livro, que é a nossa moeda mais valiosa. Você já tinha pensado nisso, sobre essa ideia que quando eu trabalho trocando a minha vida por dinheiro, eu preciso ser mais responsável pelo dinheiro? Eu aprendi, né? Estou aprendendo muito. O livro trouxe um ensinamento para mim, inclusive, né? Essa questão do tempo. Quantas vezes nós achamos que o que vale mais são outras coisas, né? Quando na realidade o tempo é a moeda mais valiosa. Foi o que você ensinou lá no livro, eu aprendi bem isso, né? Não existe nada mais valioso do que isso. E às vezes você chega em casa, já aconteceu comigo, chegar em casa, minha filha é a mais nova, ela gosta de brincar muito e ela às vezes diz, pai, brinca comigo. Ela sempre tem esse negócio de querer brincar, né? Ela tem um irmão que brinca com ela o dia todo, mas às vezes ela cansa. Quer brincar com o pai. Quer brincar com o pai, ou com uma amiga, se tivesse uma amiguinha também, né? E às vezes eu chego lá e ela fala, pai, brinca comigo. E às vezes já aconteceu de eu dizer para ela que eu estou sem tempo, não tenho tempo. Então, o tempo que é o mais precioso, um tempo de qualidade que eu ia ter com a minha filha, eu desperdicei, né? Por outra coisa, pelo trabalho, que para mim naquele momento foi a prioridade e no meu julgamento foi o que era mais importante. Sim. Quando na realidade o que era mais valioso e mais importante era ter aproveitado aquele tempo de qualidade com a minha filha, porque o dinheiro a gente perde e recupera, né? Mas o tempo nós não recuperamos, as oportunidades perdidas elas não voltam atrás. Então tem sido sim um divisor de águas para o nosso entendimento, essa ideia de entender bem sobre as coisas mais valiosas da vida. Isso, saber, né, que o dinheiro ele tem que ser tratado com responsabilidade, porque para que eu consiga dinheiro, eu estou vendendo a minha vida. Não é assim, vendendo a minha alma. Não, estou vendendo, porque tempo nós não recuperamos, né? Se eu fizer um negócio errado e perder 20, 30 mil, trabalhando, vou recuperar esse dinheiro, mas o tempo jamais será recuperado, jamais será recuperado. A gente não vai conseguir recuperar esse tempo perdido. Então, o tempo, ele é muito importante. Tem até um caso, né, que a gente já leu em livros, não sei se é real, mas deve ser real, de um garoto que juntou dinheiro, né, a sua mesada, e chegou um dia para o pai e falou, pai, quanto que é a sua hora de trabalho? Olha só. E o pai falou, minha hora é cara, minha hora é R$1.000, né? R$2.000, né? O pai é um homem de negócios, trabalha bastante e tal. E o filho foi lá no cofrinho, pai, quero comprar 1 hora do seu tempo para brincar comigo, né? Isso é triste, né? Quanto é chocante isso, saber que nós estamos vendendo a nossa hora por dinheiro, na qual nós poderíamos passar horas com a esposa, com o filho, não pelo dinheiro, mas pelo prazer das coisas eternas, né? Das coisas que nunca vão apagar da memória. Com certeza a sua filha, o seu filho
vão se esquecer dos presentes que você deu para eles. Vão se esquecer da mesada que você deu para eles. Mas eles nunca vão esquecer dos momentos que você passou brincando com eles. Esses momentos eles nunca vão esquecer. Perfeito, pastor. Eu queria até falar, né, que eu congrego aqui na Promessa Cosmópolis, nós já fizemos alguns sorteios desses livros aqui. Nós estávamos fazendo uma série de mensagens aos domingos e aos finais a gente sorteava um livro e algumas vezes foi sorteado alguns livros seus. Um irmão que recebeu o livro, uma pessoa que é novo aqui na igreja, está se chegando à igreja agora. Ele via ele andando com o livro debaixo do braço. Aí ele disse, pô, ele está lendo o livro. E um certo dia nós sentamos no sábado para estudar aqui na classe de discipulado, ele faz parte, está sendo discipulado ainda, e ele falou para mim sobre a experiência dele de ler o livro. Veio como uma luva, porque ele tem 2 empregos, trabalha muito, corre muito, e ele não estava tendo essa sabedoria, esse discernimento de você, às vezes, conseguir entender que existem coisas valiosas, que existe tempo, que existem momentos de você pausar, né, descansar. E aí ele disse que o livro trouxe vários ensinamentos, ele está gostando muito. Então, existem algumas pessoas que estão lendo o livro. Que legal. Tem uma irmã na Bahia que assistiu a mensagem e disse, eu quero esse livro, preciso desse livro. Ela está pedindo um livro, implorando, que ela e o esposo querem um livro. Aí ela faz parte de um grupo de leitura da Bíblia que eu tenho, e aí eu já prometi sortear lá no meu grupo, porque são mais de 2.000 pessoas, pastor, num grupo de leitura da Bíblia. Então já, de repente, o pastor Daniel Frestes pode até fazer uma dedicatória aí, né? Sim. Em 2 livros para nós sortearmos lá no nosso grupo, o Desafio 365. Legal. Então, para você que quer saber como eu compro o livro, aqui na descrição a gente sempre deixa um link, né? Se não nesse vídeo, em outros vídeos aqui do programa, tem o link para comprar direto. Agora eu vou deixar também o meu WhatsApp, se alguém quiser comprar, e aí eu mando pelo correio e já faço a dedicatória. Olha aí, que legal. Tá legal? E aí a gente trabalha também esses livros que vocês estão doando, né? Porque o Departamento de Missões comprou livros aqui para os missionários venderem, né? E vocês estão usando também para sorteio. E eu fico muito feliz, pastor, com depoimentos como esse, que eu já ouvi vários, né? Depoimentos desses, porque a intenção de escrever o livro, eu sempre digo, não é ficar rico com o livro, né? É levar a mensagem que Deus colocou no meu coração, porque eu digo assim, eu era um prisioneiro, né? Eu era um prisioneiro de problemas financeiros, e uma pesquisa que eu vi, 97% dos cristãos estão passando por problemas financeiros. Esses problemas levam ao divórcio, levam à depressão, levam à ansiedade, e às vezes nós somos omissos em falar de dinheiro na igreja porque achamos que isso não é espiritual, né? O dinheiro não é espiritual, mas a mensagem por trás do dinheiro, igual assim, como o dinheiro funciona. Como o dinheiro funciona? Puxa, esse livro é totalmente carnal. Então, eu quero saber como o dinheiro funciona para ganhar mais, para não perder o que eu tenho. Não, mas como o dinheiro funciona no mundo espiritual? Como o dinheiro funciona na minha vida, no meu comportamento? Porque o dinheiro está sempre presente. Para você chegar aqui no seu trabalho, para eu chegar aqui, eu tive que gastar dinheiro, certo? Para eu almoçar, preciso de dinheiro, para eu jantar, preciso de dinheiro, para eu dormir, eu preciso de dinheiro, para ter uma cama, para ter uma casa. Tudo a gente precisa de dinheiro, e a gente então fala assim, não, o dinheiro não é importante, né? Ele não é a coisa mais importante, mas ele não pode ser ignorado da nossa vida. Então eu fico muito feliz e grato a você, até ouvir a sua mensagem sábado, de ouvir que essa mensagem tem atingido outras pessoas, e outras pessoas estão falando desse conteúdo e levando para outros que nem sabem que isso existe. Então, eu sou muito grato a você e aos outros que têm lido o livro, porque assim, muita gente comprou, a gente já vendeu mais de 1.500 livros, né? Mas eu acredito que muitos não leram. Então, porque tem as pessoas que compram, mas não leem. É isso aí. Mas as que leram e testemunham nos impulsionam a continuar fazendo esse trabalho. Perfeitamente, pastor. Eu agradeço também o convite de estar aqui, participando aqui da sua entrevista, e dando a minha experiência também com o livro, com meu filho, né? E outros testemunhos que as pessoas estão contando também. Então, para a gente tem sido gratificante, porque
a nossa vida como pastor, e você sabe bem, né? Como cristão, só faz sentido se nós conseguirmos levar a transformação para outras pessoas, né? Exatamente. Se nós não conseguirmos servir as pessoas e levá-las a uma mudança, uma transformação, claro que é por meio do evangelho, mas Deus usa pessoas para isso, né? Não terá sentido a nossa vida aqui debaixo da terra. Amar a Deus e amar o próximo, Amar né? o próximo. Então, é essa a nossa missão. Eu não sei qual é o meu propósito. Amar a Deus e amar as pessoas, né? Você já descobriu o seu propósito, né? Para qual você foi chamado. Bom, pastor, muito bom nosso papo, nossa conversa. Eu gostaria que você direcionasse uma mensagem, principalmente para aqueles que estão lá no norte, no nordeste, né? Porque, como nós falamos, nossa intenção não é diminuir ninguém, mas, pelo contrário, levar todos para o mesmo nível, para nós termos assim um só propósito, uma só missão, um só objetivo, porque assim, quem dá o crescimento é Deus, né? É Deus. De maneira alguma eu vou fazer e vou falar, olha, faça igualzinho eu fiz, que você vai ter os mesmos resultados. Não vai. Porque para cada um, Deus tem um resultado para dar. Mas a certeza é que se eu plantar, eu vou colher alguma coisa, né? Então, gostaria que você passasse essa mensagem para as pessoas, para todos os promessistas, todos que assistem, mas principalmente para aqueles que estão sofrendo mais com essa questão financeira. Tudo bem? Sim, pastor. Sim, eu gosto muito desse texto aqui de Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1, porque esse texto fala que Deus presenteia cada ser humano com tempos e oportunidades. O texto fala isso. Todo ser humano possui tempo e oportunidade. Deus dá para o ser humano o bem mais valioso, que é o tempo, e entrega para cada ser humano. Então, às vezes, nós procuramos justificativas, né? Porque nós não alcançamos alguns sonhos e objetivos na nossa vida. Às vezes, nós culpamos os políticos, às vezes, nós culpamos o sistema, o ambiente onde a gente vive, as faltas de oportunidades, enfim, várias questões nós culpamos. Mas a Bíblia diz aqui que Deus, Ele nos dá tempo e oportunidade. Verdade. O que nós fazemos com isso? Eu quero dizer que, claro, além de você buscar sempre ser orientado pela palavra de Deus, que é a nossa regra de fé e prática, mas busque ter orientação com profissionais. O assunto aqui é vida financeira, então buscar uma orientação com um profissional da área, né? Que possa aconselhar, ajudar, vai te dar bons conselhos. Leia boas literaturas, como o livro que nós indicamos aqui do pastor Daniel Fresk. Bons livros sobre esse tema, né? Busque na internet, existe também algumas coisas pela internet. Procure mudar a mentalidade acerca do dinheiro, da vida financeira, sempre orientado pelos valores eternos, os valores da Bíblia Sagrada, mas continue acreditando, sonhando, perseverando. Eu estava lendo aqui uma abelha que, para encher uma colher de mel, ela faz 1000 viagens a uma flor. 1000 viagens até encher uma colher de mel. Para a gente não é nada, né? Mas para ela foi o resultado de uma vida inteira, porque ela vive apenas 41 dias e no ciclo de 41 dias ela só consegue encher uma colher de mel. Qual é, então, o que nós temos feito com a vida que Deus tem nos dado? O que temos feito com os dons e habilidades que Deus tem nos dado? Será que às vezes nós não estamos entendendo que nós somos capazes, né, de fazer grandes coisas para a glória de Deus e para o benefício da nossa família e para o benefício do próximo também? Então eu creio que nós possuímos capacidade, nós precisamos nos esforçar, virar a chave, mentalidade mudada, diferente, e ir para frente, ir adiante, atrás dos nossos sonhos, objetivos, que Deus certamente quer sim que nós prosperemos, quer que nós vivamos bem, com saúde, e também que a gente possa, inclusive, ter em abundância a ponto de ajudar as pessoas necessitadas. Que bom, que bom. Ótimas palavras. Gostaria que você fizesse uma oração, então, para nós aqui, para todo mundo que está assistindo, né? Tem pessoas nesse exato momento que estão sem saber o que fazer na sua vida financeira, talvez desesperadas, e eu te convido a fazer essa oração. Vamos orar. Senhor Deus, em nome de Jesus, te agradecemos por esse programa, por essa entrevista, essa oportunidade de trocar experiências com o pastor Daniel Fresk.
falar aqui sobre a vida financeira, dinheiro, fidelidade, tempo, trabalho. Eu louvo a Deus porque Deus nos deu a vida. Deus nos deu a saúde, Deus nos deu o tempo e a oportunidade. Amém, eu Pai. oro a Deus agora pela vida desse irmão, dessa irmã que está assistindo esse programa. Sim, Senhor. E quer, Senhor, prosperar financeiramente, quer melhorar a forma como lida com o dinheiro, Sim, Senhor. quer se ver livre das dívidas, quer ter um ambiente familiar mais saudável, mais aceitável, um tempo de qualidade com os filhos, perspectivas novas, sonhos. Eu oro a Deus para que o Senhor direcione a vida desse irmão, dessa irmã, que Deus abra portas, dê oportunidades, que Deus possa impulsionar, coloca pessoas na vida desses irmãos para que possa ajudá-los, orientá-los. Eu oro a Deus para que as famílias sejam abençoadas em nome de Jesus. Amém. Amém, pessoal. Graças a Deus, mais um programa aqui. Quero agradecer, pastor Wellington. Muito bom, pastor. Muito Obrigado. bom estar com você aqui. Foi um prazer te conhecer. Acho que a gente nunca bateu um papo assim, mas a gente sempre aprende um com o outro, certo? Até ouvi uma história que 2 homens caminhando por uma estrada, cada um levava um pão, né? No meio da estrada eles se encontram e trocam de pão. Cada um continua carregando um pão. 2 homens pela estrada, cada um com uma ideia. Eles se cruzam e trocam ideias. Legal. E eles vão, então, cada um para o seu lugar, com 2 ideias Que agora bom. cada um. Então, Legal. ideias são compartilhadas. Sim, pastor. Então, compartilhe esse programa com seus amigos, com as pessoas que você ama e que isso seja revertido para a glória de Deus. Então, até o próximo programa, se Deus quiser.